Bonjour, aqui é o Luciano Rezende, eu estou aqui em São Roque, se não me engano, perto de São Paulo. Eu estou aqui com o Marcelo. O Marcelo é um empresário que domina, ele vai falar um pouquinho mais sobre ele domina 6 idiomas com o português. E um deles é o francês. A gente está aqui numa formação, tive o prazer de conhecê-lo aqui, uma formação, um workshop, imersão sobre física quântica. E aí, Marcelo, tudo bem? Gostaria que você se apresentasse em francês, pode ser? Pode Então, ser vamos lá. sim. Bonjour, je m'appelle Marcelo. J'ai appris le français quand j'avais 18 et bon, c'est ça. Il m'a dit seulement pour me présenter en français. Voilà. E quais idiomas que você domina, então? Eu comecei com o inglês, fui aprender idiomas pela minha paixão por música. E para aprender as letras das músicas eu tive que aprender vários idiomas, porque eu primeiro gostei das músicas em inglês, depois das músicas em italiano, depois das músicas em francês, depois das músicas em espanhol. E com o alemão foi um pouquinho diferente. Eu fui passar 2 ou 3 dias em Munique e tive uma necessidade enorme de falar com as pessoas ali. E não falava uma palavra de alemão. Eu estava numa longa viagem para a Europa, mudei todos os meus planos e 2 semanas depois eu comecei umas aulas de alemão do zero, porque eu tinha que saber aquele idioma. E tudo foi muito rápido, eu tive a oportunidade de morar nos países, ou passar períodos de 2 até 3 meses nos países em que se falam todas essas línguas, e isso abriu o meu ouvido para o idioma. Foi bem interessante o processo. Primeiro eu me foquei muito na gramática. Eu acho que eu fiz o caminho mais difícil e que hoje em dia não se faz tanto. Mas eu aprendi primeiro a gramática, estudando a fundo a gramática, sem nenhuma conversação, mas já tendo em vista que poucos meses depois eu estaria nos países onde esses idiomas eram falados. E aí lá, magicamente, o ouvido se abre de um dia para o outro, você começa a sonhar nos outros idiomas e aí o caminho é bem prazeroso. Educação auditiva, você educou seu ouvido? Sim. Bom, é o seguinte, eu falo para vocês que se adapte, você tem que se adaptar ao seu gosto. É igual ele era apaixonado, ainda é apaixonado por música, só que não tinha vocação para ser músico ou para cantar. Você falou assim que desafina, Exatamente. essas coisas todas. Exatamente. Mas ele gostava da letra das músicas, então ele começou pela escrita, pela leitura, não é isso? Então pegou pela gramática, pegou 5 idiomas pela cauda ali, domou esses 5 idiomas. E você visitou quantos, esses países que falam todos esses idiomas? Itália, Espanha, você conhece esses? Porque... Sim, sim. Na época, até o francês é interessante. O inglês a gente estuda na escola, faz aula particular, né? Eu fiz cultura inglesa na época, hoje em dia tem N outras escolas maravilhosas, métodos diferentes também. O francês eu aprendi em 6 ou 8 meses. Eu estudava gramática 4, 5 horas por dia, tinha uma professora que morava no meu prédio, eu dava aula de matemática para o filho dela, ela me dava aula de francês. Aí eu passei 2 meses na França com um grupo de professores de francês, então eu tinha professores do meu lado 24 horas por dia, e ao final de 2 meses e meio na França, ninguém dizia que eu não era francês, só não sabiam dizer exatamente de onde era o meu sotaque. Que bacana, que bacana. E aí foi assim com os outros idiomas, cada um teve uma coisinha especial da vida, mas sempre com muito prazer. Viajar é uma coisa que traz muito prazer e ajudou muito, a convivência com as pessoas todas, numa experiência gostosa dessa de viajar, de estudar, também ajudou muito. Mas a música foi o primeiro prazer, e hoje eu entendo que para aprender um idioma, fazer isso com prazer é a chave para o sucesso. Para finalizar, Marcelo, idioma enferruja? Se você não praticar, não dá continuidade, você esquece, como é que funciona? Olha, para ser sincero, enferruja. Eu cheguei a fazer, na época faltou 1 ou 2 semestres para eu terminar toda a parte teórica do alemão, por exemplo, mas hoje eu falo pouco alemão. A vocabulário, a gramática, a gente perde muita coisa. Às vezes eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, passar 1 ou 2 semanas em 2 oportunidades diferentes, o ouvido vai abrindo de novo, você vai reconhecendo as palavras e desenferruja rápido. Essa também é uma verdade, põe um óleozinho e vai. Rápido, tá vendo? Mas principalmente com um vocabulário que é muito diferente das línguas latinas, né? O francês e o italiano não, até porque ouvir música em francês e italiano é uma constante na minha vida, espanhol também. Que maravilha. Marcelo, Então, muito obrigado. Obrigado você. E a gente se vê no próximo vídeo. Merci beaucoup e à très bientôt. Tchau. Tchau.